Boa tarde, pessoal. Já é meio-dia, então é boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí. Quem tá entrando? Vamos ver, será que eu voltar? Bom, agora voltou, né? Estava mudando de rede, porque eu estava na rede lá de baixo, da casa da minha mãe. Então, é melhor eu colocar a minha aqui, porque o sinal fica melhor. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Quem vai ver aí na reprise também, seja muito bem-vindo. Aí é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir isto aí. E hoje nós vamos falar, já coloquei aí, né, em técnicas para ajudar a vencer o medo e enfrentar os seus desafios. Boa tarde, Mary. Seja bem-vinda aí, tá? Oba! Que bom! A aula de ontem já deu resultados. Tanta gente me pediu, mas tanta gente me pediu, que eu deixei a aula de ontem salva. Tá salva lá no YouTube. Vai ficar salva por 24 horas. A Suzana tá falando aí, ó. Gratidão pela aula de ontem. Já comecei a me movimentar. Criei um grupo de desafio para mães empreendedoras. Muito bem. Depois me conta o resultado. Se tá chegando gente, me conta aí, me conta lá no inbox, tá? Bora lá falar sobre medo, né? O que acontece? Que bom, seja bem-vinda para a imersão. Ei, Ale, seja bem-vinda aí. Bom, todo mundo tem medo, tá, gente? Todo mundo. Não tem uma pessoa na face da Terra, aliás, tem doido, né? Quem é doido não tem medo. Por quê? O medo não é errado. O medo, ele te ensina o que não fazer. Então, você não vai pular de um precipício sem um paraquedas. Você não vai deitar no meio da BR. Você não vai pular da janela do seu prédio. Então, o medo, ele te ensina também o que não fazer. Então, não é errado ter medo, tá? Além de tudo, é uma reação normal e natural do nosso cérebro. Eu expliquei um pouquinho sobre isso ontem, na nossa aula de ontem, que o nosso cérebro é uma gambiarra que foi sendo desenvolvida. É o famoso puxadinho, né? Então, a primeira parte do nosso cérebro é responsável por funções vitais, como respirar, sentir fome, sentir sono, dormir, etc. E uma das fases que ela tem é justamente a questão da sobrevivência. E o sobreviver, à época, era atacar ou fugir. Então, esse medo é normal e é da nossa composição. O que a gente tem que entender sobre o medo? Que as pessoas acham, que pessoa corajosa, né? Coragem não é ausência de medo. Como eu falei, todo mundo tem medo. Coragem é ir mesmo com medo. Eu sempre falo isso, né? Tá com medo? Vai de fralda. Você tá cagando de medo? Põe fralda e vai. Por quê? Porque o medo não passa. Se você não age, o medo não passa. A maioria das pessoas, elas ficam esperando o medo passar para começar a agir. Só que, gente, ele não vai passar enquanto você não der o primeiro passo. Então, você tem que fazer apesar do medo. Tem muita gente que não consegue o que quer na vida por medo de tentar e falhar, por medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser aceito, medo de não ser bem visto, medo de alguma coisa dar errado. E eu posso te falar uma coisa? Uma das maiores certezas que você pode ter na sua vida é que vai dar errado. Vai dar errado. E a questão não é o dar errado. Nada que você vai fazer de primeira vez vai sair perfeito e do jeito que você quer, tá? A grande questão tá no que a gente aprendeu sobre o erro. A vida inteira a gente aprendeu que errar era errado, né? Que quando a gente errava na escola, a gente tirava nota baixa.
Então a gente tenta de toda forma, diminuir a quantidade de erros para não tirar zero, né? Só que a gente tem que encarar o erro, entre aspas aí, como um feedback. Eu fui lá, eu fiz, deu errado, e agora o que eu posso melhorar? Mas não, as pessoas acabam travadas pelo medo, né? E não conseguem sair do lugar. Então, muitas vezes, essa interpretação do erro é que te para. O medo paralisa a gente. E aí a gente não consegue alcançar o que a gente quer para nossa vida. Cada trauma que você vai tendo na sua vida, cada vez mais você vai se privando de fazer algumas coisas. Então, se você foi criticado, se você foi exposto e tal, cada vez mais você vai ficando mais travado, tá? E por que é preciso mudar? É preciso mudar quando a gente tá com medo. E esse medo tá nos... Vê se vocês vão continuar me ouvindo. E esse medo tá nos impedindo de avançar, a gente precisa mudar. E muitas vezes, mudar é assustador. Justamente também por nossa confecção corporal. O nosso cérebro, ele foi feito para conviver na antiguidade, né? Ou seja, a comida não era farta e disponível como é hoje, que eu vou lá e compro. Então, o seu cérebro, ele foi feito para você economizar energia. Então, ele gosta que você fique ali quentinho, parado, para que ele não tenha que ativar energia. E justamente, o seu cérebro, eu falo seu, né? O nosso cérebro, ele é preguiçoso, gente. Ele cria padrões mentais justamente para economizar energia. Então, às vezes você tá ali, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá quentinho. Tá ruim, mas eu sei o que é. Tá ruim, mas eu sei me virar do jeito que tá aqui, né? O seu cérebro, ele vai criando caminhos neurais. Imagina uma mata. O seu cérebro, quando tem uma novidade, ele tem que desbravar a mata. E quando é uma coisa antiga, uma coisa que você já viveu, imagina aqueles caminhos no meio da mata, que já fica trilhado, que o mato fica baixinho, e aí já fica o caminho trilhado assim no chão. Isso são os caminhos neurais. É um tipo de medo que eu tenho, mas é a aprovação. Não tenho medo de fazer, aparecer, nada disso, mas a falta de apoio, principalmente dos familiares, me trava. Tem uma live sobre isso semana que vem. Eu não sei exatamente o dia dessa live, mas já está marcada uma live sobre isso. Meus familiares não me apoiam. Amanhã ou domingo eu devo publicar a programação de lives da semana que vem, mas eu vou fazer uma live exatamente sobre isso. Posso dar um exemplo claro para vocês de caminho neural? Caminho do trabalho. Quando eu trabalhava na faculdade, principalmente quando eu tinha uma só, né? Quando eu tinha duas, eu ainda tinha que parar para pensar para onde eu estava indo. Muitas vezes eu estava indo para outro lugar, tinha uma reunião fora, e quando eu via, eu estava tomando o caminho de ir para a faculdade. Por quê? Porque meu cérebro estava programado a todo dia naquele horário, pegar o carro e ir para a faculdade. Outra coisa que acontece muito, principalmente lá na faculdade, posso dar o exemplo disso. A gente colocava avisos, né, nos quadros de aviso. Então, a primeira vez que a pessoa passa e olha um quadro de aviso, ela olha, porque é diferente. Talvez na segunda vez, ela vai ver aquele papel lá, ela vai olhar de novo. A partir da terceira vez, aquilo ali fica comum e a pessoa não enxerga mais, porque já faz parte da conexão neural dela, tá? Então, o nosso cérebro quer criar esses padrões. E tudo que sai desse padrão, qualquer mudança radical, gera medo, porque ele quer economizar energia. Para ele, o que é novo é mata fechada para ele abrir caminho.
E aí ele vai até ele traçar lá o caminhozinho no chão, tá? Então, a gente tem que decidir. E saber decidir, saber tomar essa decisão e tomar essas decisões que muitas vezes são difíceis, né? É o que separa quem tem resultado de quem não tem resultado. E aí, se você tem um processo de decisão onde você consegue medir o que importa na sua vida e o que não importa, isso fica muito mais fácil. Então, uma das coisas nem tá aí como técnica não, né? Porque nós ainda vamos chegar na técnica aí para superar o medo. Mas eu posso até anotar isso como técnica e vai como uma técnica extra para você decidir com mais facilidade. Você precisa conhecer quais são os seus valores prioritários. Então, eu tenho alguns valores prioritários. Eu sei que, por exemplo, para mim, segurança é muito importante. Para outras pessoas, vão ser outros valores. Qual é o seu valor mais importante? Então, quando você vai tomar uma decisão, quais são esses valores que vão guiar essas decisões? Tem gente que o valor principal é liberdade. E aí, normalmente, quando vai tomar uma decisão, é guiado pelo valor de liberdade. Então, qual é o seu valor que vai guiar as suas decisões? Só que tem um detalhe, né, gente? Quando a gente está falando de mudança, e como qualquer outra coisa na nossa vida, tomar decisão é uma habilidade. E, como uma habilidade, requer conhecimento, prática e repetição. Quanto mais você se conhece, quanto mais você pratica, quanto mais você repete, mais fácil vai ficando você agir, né? É igual o dirigir, né? Quanto mais você dirige, não fica mais fácil, você vai aprendendo. E aí hoje você entra no carro e faz automaticamente. Você não pensa que você tá dando certo, olhando pro espelho, passando a marcha, pisando na embreagem. Você não pensa isso tudo. Porque processo de repetição, repetição, repetição. Às vezes é bem difícil. A Aline tá falando, às vezes é bem difícil. Porque é isso, né? Você vai crescendo no processo de conhecimento, prática e repetição. Vai se conhecendo, vai praticando, vai repetindo. E aí você vai ganhando mais habilidade, tá? A Adriana tá falando, pior que não. Eles veem resultado e simplesmente não fazem mais que obrigação e nem falam nada. Uma coisa que eu posso te falar. O sonho é seu. E ninguém tem que te apoiar. Você tem que fazer porque você acredita, tá? E talvez com o resultado comecem, mas se não fizerem, é você. É o que é importante pra você, tá? E aí, se a gente tá falando de mudar, a gente tem que entender as vantagens do desafio. Porque se você não consegue enxergar o lado bom de enfrentar um desafio, um lado bom dessa vantagem, dessa mudança, você não vai fazer. Então, tem que ter um porquê. Para que eu vou sair do meu lugar quentinho, onde eu tô parado e confortável, e vou querer mudar tudo? Tem um detalhe, né, gente? Uma frase que fala assim, ou você aceita desafios, ou você aceita lidar com o desconforto da incerteza. Eu até hoje não me dou bem com o desconforto da incerteza. De ter largado em 2016. Sabe o que é o desconforto da incerteza? É o e se? E se eu tivesse feito? E eu fico pensando, se lá em 2015, quando eu abandonei, e se eu tivesse continuado? Onde eu estaria hoje? Então, ou você aceita os desafios, ou você aceita conviver pro resto da sua vida com o e se pesando nas suas costas. Sabe qual que é a grande questão? Que eu falo, sempre falo isso, o não você já tem.
Isso já é certo. Então vai buscar o seu sim. E o que a gente tem que entender que o que causa dor, o que causa desconforto, não é a mudança, e sim a resistência à mudança. Por quê, gente? Porque você sabe que tem que mudar, mas que você está emocionalmente apegada e resistindo. Não, por favor, me deixa aqui, não quero tomar atitude. A vida, ela é feita de desafios. E você só sente viva quando está sendo desafiada. Quando você sente que sua vida não está caminhando para lugar nenhum, a tendência é você se sentir mal, se sentir desanimada, se sentir estagnada, né? Você tem que sair aí da zona de conforto. Não ficar aceitando o quentinho da vida, né? Quando você sai, quando você aceita ficar nesse lugar, né, do quentinho, você fica estagnada. Aí é normal você ganhar pouco, é normal você aceitar um trabalho ruim, é normal você aceitar uma relação ruim, porque você tá ali parada e sem força para sair, né? Então, outra vantagem de você mudar, você acumula conhecimento, acumula experiência. Gente, conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Eu aprendi a superar obstáculo com muita facilidade. A minha mente, ela é programada para procurar solução. A minha mente é focada em solução. Eu nunca penso assim, culpa de quem? Ó vida, ó dia, ó céu, ó azar. Sempre que alguém me apresenta um problema, na hora que a pessoa tá falando o problema, eu já tô pensando no que eu vou fazer. Eu já contei isso diversas vezes, né? Que uma vez, meu filho veio conversar comigo, e aí ele tava me contando uma história. E ele ia me contando uma história, e aí aconteceu isso, mamãe. Eu falei, faz isso. E aí isso, eu faço isso. E aí isso, eu faço isso. E aí ele virou pra mim e falou assim, mãe, deixa eu acabar de te contar, e no final você me fala o que fazer. Então treine o seu cérebro de como você pode resolver isso. Tá? Tem gente que gosta. Eu tenho pessoas conhecidas que gostam do papel da hiena triste. Vocês já viram aquele desenho da hiena que fala, ó céus, ó dia, ó azar, ó vida, tudo é mais difícil para mim, e que gostam de sofrer. Eu não tenho esse perfil. Meu perfil é, tá bom, e agora? O que nós vamos fazer? Tem acho que é um ditado chinês, eu acho, não sei se vocês já ouviram falar, que é assim, se tem solução, como é que é? Todo problema tem uma solução. Se não tem uma solução, não é um problema. Então, para que você vai ficar desperdiçando o seu tempo se não tem solução? Se aquilo não tem solução, é resignar e aceitar. Para cada problema tem uma solução. Exatamente. O que não tem solução é aceitar. E aí eu não vou ficar remoendo. Errei, bola pra frente. O que eu posso aprender com o erro? E bora lá. Vamos fazer. Da próxima vez eu faço certo, né? Tô falando. Minha sogra, sofredora. A Erika também falou que a dela também é. Pois é. E quando você largar o mimimi e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Largar o mimimi e fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, tá, gente? Pode ser que não seja mimimi. Pode ser que as pessoas não saibam o caminho. E aí a questão é, qual que é o próximo passo viável que eu posso dar para sair disso?
Então, se eu não sei o caminho, eu vou procurar alguém que possa me ajudar neste caminho. Então, eu tenho ouvido, por exemplo, muita reclamação de gente, eu não consigo atrair pessoas, eu não consigo vender, eu não consigo engajar as pessoas, minhas publicações não geram engajamento. E aí, isso não é mimimi, é verdade, ela tá sofrendo ali, ela tá no meio do caminho, ela não tem resultado. E por isso eu falei, tá bom, então eu vou fazer a imersão Destrave Suas Vendas, que é uma imersão com 100 técnicas para quem quer aprender a atrair, reter, engajar a pessoa na sua rede e vender. Então, pode ser que essa pessoa que está reclamando, realmente ela não saiba o caminho. Mas qual que é o próximo passo viável que ela pode dar para alcançar aquele caminho? Essa imersão, inclusive, não sei se todo mundo que estava aqui estava na aula ontem, ela vai acontecer no final de semana do dia 28, né? É sábado e domingo. E só R$ 49,97. Se você não viu, dá uma olhada lá no link da minha bio, tem a página lá, tá? E aí, quando você desafia, quando você começa a criar essas oportunidades para sua vida, as coisas começam a aparecer, tá? Você fica aberta para aprender, aberta para compartilhar conhecimento, você se vê capaz de fazer as coisas, você se sente útil, você se sente necessária. Eu tô sem saber, acho que deixa eu ver aqui, é 28 e, deixa eu ver, sábado 28 e domingo 29. Sábado 28 é de 10 às 16, não é isso, Érica? E domingo é de 10 às 13. E além desses 2 encontros na imersão, a gente tem mentoria, vão ter 2 dias de mentoria, que vai ser 1º e 2 de setembro. Essas mentorias de 1º e 2 de setembro, a gente começa às 17 horas e vai até a hora que acabar, até a hora que acabarem as dúvidas, tá? Aí, quando você se desafia, você tem uma versatilidade profissional, porque as pessoas começam a ver você como uma pessoa resolvedora de problema. Você tem possibilidade de crescer, né? Você aumenta a sua resiliência. Na verdade, eu nem sei se é resiliência. O objetivo da nossa vida, nem é ser resiliente, é se tornar antifrágil. Vocês sabem a diferença do resiliente para o antifrágil? O resiliente é o bambu, tá? O resiliente é aquele que vem a dificuldade, ele enverga, mas não quebra e volta para o lugar. O antifrágil é aquele que passa pela dificuldade e volta melhor que antes. Então, o seu foco tem que ser voltar melhor que antes. Exatamente, o antifrágil se beneficia com o caos. Quem não puder estar presente, tem como assistir a gravação? Sim, tem, fica gravado e disponível na plataforma por 1 ano. Tinha alguém falado alguma coisa que eu não sei se eu perdi. Verdade que o problema é um problema? O problema, ele é um problema até você ter a solução dele, né? Então, até você encontrar uma resposta. E aí, depois que você encontra uma resposta, ele deixa de ser um problema. Depois que você encontra uma resposta e de como sair, né? Sair daquele problema, né? Então, vamos lá começar as técnicas, né? Porque eu falei que eram técnicas para enfrentar o medo aí. Então, a primeira técnica, comece... Gente, agora que eu vi, eu tô totalmente sem filtro, né? Ainda gripada, minha cara, meu olho tá lá no fundo, mas é vida real, tá? Comece a observar a sua linguagem interna. O que eu digo de linguagem interna? Não vai dar certo, eu sou burra, eu não sou capaz, eu não sou inteligente o suficiente, pra mim é mais complicado, pra ela é tudo mais fácil, pra ela é mais fácil porque ela é bonita, pra ela é mais fácil porque ela tem seguidor, pra ela é mais fácil porque ela tem dinheiro.
qual que é o grande problema disso? Que você internaliza isso e você acredita nisso. E quanto mais você fala que você é burra, mais você acredita nisso. E aí, se você já sabe que você é burra, então, para que você vai tentar? O seu diálogo interno, ele reforça o seu medo. Eu já falei aqui em outras lives que eu tenho um nome, né? Para essa voz que fala isso, que a gente tem a vozinha boa e a vozinha ruim. Essa minha vozinha ruim é o Zé Curubu. Então, quando ele começa a falar, eu falo, sai pra lá, Zé Curubu, me deixa. E eu sei que eu consigo, eu sei que eu dou conta. Tá linda. Só você mesmo, Aliene. Porque eu tô... Mas não era pra estar assim, então... agora o filtro apareceu. Vamos lá. A segunda técnica é sentir o medo. Falei que sentir o medo é normal? Quando o medo vier, eu sinto medo, né? Porque normalmente, qual que é o grande problema? As pessoas, quando tem uma situação desafiadora, a tendência é correr. Só que quando você se propõe a enfrentar o medo, quando você começa a estudar as possíveis soluções e ações que podem ser tomadas, você começa a perceber que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Você começa a ter domínio daquilo ali e aí você começa a ficar mais confiante, tá? Exatamente, um problema pode ser apenas a falta de visão ampliada da situação. Exige uma adaptação no momento para tomar uma decisão. É isso mesmo, show Zé Curubu. É isso que eu tô falando. Quando você começa a estudar as possibilidades de o que fazer, fica mais fácil. Eu falo que muitas vezes o medo em si, eu até coloquei sobre isso aqui, ele é uma falta de reflexão, mas a gente vai chegar lá, tá? E sabe qual que é a grande questão do medo, do desafio? É o se colocar em ação. Nenhum medo, nenhum problema vai se resolver com você parado. Então, quando você entra em ação, por isso que eu falo a questão de colocar o carro em ação, colocar o carro na rua, começar com o que você tem e fazer o que você pode, você começa a encontrar os próximos passos, né? Você vai construindo o degrau por degrau. E aí, quando você encara o medo, você vê que aquilo não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Você não consegue mudar aquilo que você não enfrenta. E você não enfrenta aquilo que você não aceita. Então, primeiro você tem que aceitar. Então, faz aí uma lista, em qualquer decisão que você está tendo medo de tomar, faz uma lista do que pode dar certo e do que pode dar errado. O que é a pior coisa que pode acontecer se você fizer aquilo ali? Então, por exemplo, tem muita gente que vira e fala assim, eu queria tanto fazer live, mas eu tenho medo de fazer live. Bom, bora lá. Você tem medo de quê? Então, lista primeiro, você tem medo de quê? Qual é o real medo? É ninguém aparecer? Ou é aparecer? Ou é ter gente? Ou é te fazerem perguntas que você não sabe responder? Listou o porquê desse medo. E aí, qual que é a pior coisa? São essas 3, vamos supor. E aí, o que você pode fazer em caso de não aparecer ninguém, de aparecer que você não quisesse que aparecesse, de ter feito perguntas para você? E a grande questão é não dar tanto peso às coisas. A maioria dos nossos medos, igual eu falei, eles são falta de reflexão. Porque, por exemplo, se eu tenho medo de fazer live, eu tenho medo. Por quê? Porque não apareceu ninguém? Ótimo, ninguém viu, e aí? Beleza. Eu publico se eu quiser e alguém pode ver depois. Né? Então, a gente não reflete o que pior pode me acontecer. O pior que pode me acontecer é alguém me criticar. Beleza, eles vão te criticar. Já parta daí que eles vão te criticar. Mas o que acontece se alguém te critica? Você fica doente?
Alguém da sua família fica doente? Não. Isso, a Ju tá falando, medos imaginários. 90% dos nossos medos estão na nossa cabeça, né? As pessoas tendem a se adaptar com o problema e não se colocam em ação. Elas se acostumam, né? Tá quentinho ali, pra que eu vou entrar em ação? Agora, a grande questão, e aí a gente vai pra técnica número 3, é que desafios grandes a gente não consegue enfrentar do dia pra noite. Até mesmo o nosso cérebro não é preparado para isso. Então, vamos fatiar, tá? Realizar pequenos desafios todos os dias. Eu tô desempregada e estava desesperada porque estava vencendo os boletos. Aí minha irmã falou, o que pode acontecer? Ficar com meu nome sujo até poder pagar. Aí eu acalmei. Exatamente. Exatamente, né? A gente tem que pensar friamente. Medo é falta de reflexão. Pensar friamente o que a gente pode fazer, né? Quando a gente coloca pequenos desafios todo dia, esse hábito de fazer pequenos desafios todo dia leva a gente a realizar desafios maiores gradualmente, porque vai ser tijolo sobre tijolo. Qual que é o grande problema nosso, né, de todo mundo? É que a gente costuma viver no automático. A gente tem vários padrões e a gente costuma viver no automático. Sério, gente, várias foram as vezes que eu me peguei indo para a faculdade e eu não tinha que estar indo para lá. E várias coisas que a gente faz no automático, né? Se acorda, parece que você já tá... É um botão, né? Você só faz assim com a mão e já pega o celular. Então, a gente vive muito no automático. A gente faz as coisas sem realmente estar presentes de uma maneira consciente. E é igual a Jo falou, né? Os nossos medos, eles são criados pela nossa cabeça. Na maioria das vezes, 90% das vezes, eles não vão existir. Eu falo que os piores monstros são aqueles que estão aqui dentro. Porque a gente acha que, por exemplo, eu falo muito... O que eu falo aqui é muito para aplicar para o meio digital, mas pode aplicar para qualquer coisa na sua vida, tá? A gente acha que eu vou ali fazer uma live e que aí na hora do almoço da nossa família todo mundo vai sentar e vai reunir e falar assim, vamos agora fazer a pauta da semana, é a live da Ângela. E ela se acha demais, e ela tá com o nariz entupido e tafanha, e ela tá com uma olheira muito grande, e ela não sabe nem do que ela tá falando. Ninguém vai fazer isso, gente. Isso tudo tá aqui, ó. Tá na sua cabeça. O medo tá na sua cabeça. A gente acha que vai acontecer. Né? Eu já contei pra vocês da história lá do macaco, né? Que o rapaz saiu pra ir pra estrada, pegou um carro emprestado, furou o pneu. E aí, ele de longe, ele foi tentar trocar, viu que não tinha um macaco. De longe, ele avistou uma casa. Ele falou, vou lá pedir o macaco pra trocar o pneu. E no caminho da casa, ele foi falando, como é que eu vou chegar lá e vou falar? Ah, a senhora me empresta o seu macaco? Aí ela vai falar, mas ué, você não tem macaco? Não, senhora, é porque eu peguei o carro e quando o pneu furou, eu olhei, ele estava sem o pneu. Ué, mas você não conferiu antes que que você não tinha macaco? Ah, é porque o carro é emprestado. Não, mas você é um... Você é um responsável, por que você não conferiu antes? E aí ele vai criando aquele diálogo mental inteiro dentro da cabeça dele, o caminho inteiro que ele tá indo a pé lá na casa buscar o bendito do macaco. Aí ele chega na porta, na hora que a primeira pessoa abre a porta, ele fala assim, pega esse macaco e enfia naquele lugar, sem ter falado nada. Por quê? Porque você fica ali, ó, mastigando os pensamentos. E se eu fizer isso, se eu falar aquilo? Aí ele vai falar aquilo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar isso. Igual briga de marido, acontece alguma coisa, aí você fica o dia inteiro mastigando. Quando ele chegar, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. E se ele falar isso, eu vou falar aquilo, e você fica criando dentro da sua cabeça todos os monstros e medos e conjecturando as situações sem viver ali o presente. O que é viver o presente? Agora, qual o próximo passo viável que eu posso dar para que isso aconteça, tá? Como terapeuta, estimula as reflexões no processo de mentoria, exatamente. Pensando na minha família. E sabe qual que é o grande problema? Que quando a gente fica nessa loucura de respostas, desse ensaio mental, o seu sistema límbico, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. O que é
imaginação, não é mentira, né? O que é imaginação? E ele sofre com aquilo ali como se aquilo ali fosse verdade. Então, muitas vezes você fica lá pensando, se eu fizer uma live, fulano vai falar, e aí eles vão me apontar na rua quando eu chegar e você começa a sofrer mesmo por aquilo ali, porque seu corpo entende que você está vivenciando e passando por aquilo ali, tá? Ontem fiz uma live no grupo, estou em live, não chame. Minha mãe veio em casa e não parou de tocar a campainha. Eu pedi licença pro público e fui abrir, mas não salvei a live. Salva, gente, a coisa mais normal é vida, né? É igual muitas vezes eu tô aqui, entra Lucas, entra Luiz. Outro dia ele veio que eu tava fazendo live, pedi pra comer um bolo. Eu falei, você pode comer, mas você deixa um pedaço pra mim. E é a vida, a gente não precisa ser perfeito, tá? Outra técnica aí, comece a minimizar os riscos das decisões. Então, por exemplo, quando eu decidi que eu ia largar a CLT, foi em 2019. Boa tarde, Cida. E aí, para minimizar o risco, o que eu falei? Eu só vou largar quando eu tiver o equivalente a 12 meses de salário. 1 ano de salário. Então, eu planejei para fazer uma big mudança, uma decisão enorme, né? E tem muita gente na vida que aceita um desafio sem antes projetar, sem antes fazer uma pesquisa do que é necessário. Eu não sou dessas, eu não acredito no queime as pontes. Você tem que se planejar para o desafio. Então, se você vai enfrentar um grande desafio, traça aí qual que é o plano de ação mensal, dia a dia, o que você tem que fazer para chegar lá, tá? Já estou fazendo tudo certinho, só coloquei no perpétuo, não estou conseguindo vender e não sei o próximo passo. O que fazer? Adriana, o grande problema é, perpétuo exige investimento. Perpétuo exige tráfego. A gente estava conversando sobre isso, inclusive no grupo da mentoria, que muita gente fala assim, perpétuo, lançamento não vai mais existir, perpétuo é o que há. Perpétuo, os dois existem e podem coexistir. Mas eu acho que para você ir para o perpétuo, você tem que ter uma maturidade maior em lançamento. Porque você tem que entender a sua persona, seu produto tem que estar redondo, você tem que ter audiência. Então, talvez o perpétuo não seja o melhor caminho, tá? Quinta técnica. O fracasso não é ruim. Você entender que o fracasso não é ruim. E quando eu falo fracasso, não é tão pesado falar fracasso, né? O erro não é ruim. A grande maioria das pessoas tem medo do fracasso, mas a gente tem que entender que qualquer erro leva a gente para longe, depende da gente. O problema não é o erro em si, o problema é a interpretação que a gente dá para o erro que a gente comete, né? E se a gente percebe que errou e dali a gente tira aprendizado, as coisas começam a avançar na nossa vida. A gente aprende com o erro. A gente aprende com o fracasso. Tem a sexta técnica. Estabelecer prazos e metas bem definidas. Prioridades mudam vidas, tá? Então, estabelecer meta, entender o que precisa ser feito agora, o que precisa ser feito depois, qual que é o primeiro passo. Isso agrega muito na sua vida. Você coloca meta e você consegue ver que é possível. Muitas vezes, né, tem pessoas que não conseguem enxergar o próximo passo. E aí que eu acho que é muito importante o papel de ter alguém auxiliando, como uma mentora, uma pessoa que já passou por esse caminho. Então, talvez traçar esse plano junto com alguém fique mais fácil. Tem gente que não consegue enxergar. Mas se você não consegue enxergar um papel de meta de longo prazo, pelo menos coloque aí qual que é o próximo passo viável que eu posso dar em direção de uma ação que eu quero tomar, tá? E a sétima técnica é ter rotina. Rotina de quais são os pequenos hábitos que você pode colocar na sua vida que podem te ajudar lá na frente.
O que vai te fazer? Porque movimentar é muito importante. Por quê? Primeiro porque você não acumula tarefas, né? E depois porque você se vê realizando. E aí, quando você se vê realizando, você se sente capaz. Então, se for fazendo pequenas coisinhas por dia ao longo do tempo, isso vai te tornando mais confiante. Então, estabeleça aí o que você pode fazer todos os dias, tá? Gente, são as pequenas coisas que a gente vai fazendo todo dia que vai levar a gente para o outro mundo. A gente vai, aos poucos, vendo e vivendo que é possível, tá? A pergunta que sempre eu me faço, nesse momento que eu acho que está muito difícil, é: o que eu posso fazer para tornar isso mais fácil? O que eu posso fazer para não me dar tanto medo? Outra coisa, o que você pode parar e pensar aí? Como se preparar para enfrentar novos desafios? O que você precisa para ter segurança para enfrentar esses desafios? Igual eu falei, eu precisava, para ter segurança de mudar da CLT, 12 meses de salário. O que você precisa para enfrentar o desafio que você tem que enfrentar aí? É dinheiro? É quantidade de número de cliente? É ter alguém te apoiando? É saber um caminho claro que você vai seguir? Então, se prepare para enfrentar esses desafios. Mesmo que você não saiba o que você quer para daqui a 5, 10, 15 anos, o que hoje é possível? Ótima pergunta. O que mais é possível considerar que ainda não percebi? Exatamente, ótima pergunta. O que mais hoje é possível para você fazer que está ao seu alcance? E assim, quando eu falo se movimentar, gente, se movimentar não é dar um passo maior que a sua perna. Então, não é hoje dar doida, subir na mesa do chefe, aproveitar que é sexta-feira e falar: estou pedindo demissão porque vou viver do digital. Não é isso. Se movimentar é viver um dia de cada vez, é colocar o carro na rua, é fazer acontecer com o que tem hoje e ir vendo, trazendo resultado, e com os resultados ir melhorando, tá? Pequenos desafios possíveis. Mudança no diálogo interno, sabe? A mudança no diálogo interno de: eu não sei fazer isso, por eu ainda não sei fazer isto, né? Tá muito mais aí dentro de você a questão do desafio do que fora, né? Então, tem 7 técnicas aqui nessa live e que podem te ajudar a vencer esse medo de ir encarar esses desafios que você está passando por aí. Se tiver alguém passando por algum desafio que queira me mandar lá no inbox, estou à disposição, pode me mandar que eu vou te ajudar, vou te responder de como superar aí esse desafio. O que eu faria se estivesse aí no seu lugar? Vou te mentorar pessoalmente, igual eu faço com as minhas mentoradas, tá? Aproveitando aí para falar, né? Eu falei aqui no meio da live, mas não sei se todo mundo que tá aí sabe, estão abertas as inscrições para o Destrave a Sua Venda. E o link tá lá na minha bio. São 2 dias de imersão com 100 técnicas para atrair, engajar e vender mais por apenas R$ 49,97. Essa imersão ela vai acontecer nos dias 28 e 29 de agosto. E vocês ainda têm 2 sessões de mentoria comigo no dia 1º e 2 de setembro, a partir das 17 horas, tá? Quem quiser, vem participar aí da imersão Destrave as Suas Vendas. O link tá lá na minha bio e vocês vão ser aí todos muito bem-vindas. Mari, que bom, querida. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Agradecer aí pela presença,
Ah, que bom. A Ju falou, vou entrar, mas só poderei assistir a gravação. Vai ficar disponível para vocês lá. Minha intenção não é tirar acesso, mas pelo menos 1 ano vocês têm, tá? Que bom, já comprou, Mary? Seja bem-vindo. E eu espero vocês aqui do lado de cá, na imersão aí do Destrave Suas Vendas. E lembrando o seguinte, se você tá aí também e ainda não se inscreveu para o Viver do Digital, faça a inscrição. O Viver do Digital vai ser meu curso 100% gratuito, 7 dias, que são 7 passos para você criar um infoproduto baseado no seu conhecimento. Se inscreve lá, tá? Muito bem, vou tomar alho. Muito obrigada aí pela presença. Grande beijo. E amanhã tem live de consultoria. Só que amanhã a live de consultoria vai ser diferente. Vai ser uma palavra-chave que eu vou colocar nos grupos do Viver do Digital. Então, quem tiver no Viver do Digital, no grupo do Viver do Digital, vai poder participar da consultoria. Quem primeiro falar a palavra-chave amanhã vai participar da consultoria. Então, gente, beijo grande, muito obrigada a todos vocês. Bom almoço aí para quem não almoçou. Ah, que bom, já fez, Marta, seja bem-vinda. E espero vocês amanhã na live de consultoria. Beijo grande e até lá.